本八本書見上行書伝本人下種の南無妙法蓮華経ご教化に命ほど大事なるものまたとなし如説修行せんと思えば命ほど大事なるものまたとなし如説修行せんと思えばnão há nada mais valioso que a vida, principalmente se viver para praticar conforme os ensinamentos. Não há nada mais valioso que a vida, principalmente se viver para praticar conforme os ensinamentos. Ensinamento do grande mestre Nissen Shonin. Este ensinamento nos transmite a importância de valorizarmos a vida, vivendo-a na sua maior intensidade. Para isso, precisamos nos aproximar ao máximo do Dharma sagrado e vivermos de acordo com os ensinamentos. Assim, não só estaremos vivendo, como também fazendo dessa vida a mais decisiva de todas. É para isso que serve a vida e o viver. Do contrário, não importa a forma que viveu ou morreu. Terá sido apenas mais uma vida no meio de tantas outras mal-sucedidas. A prática da fé e da oração do Namu Myoho Renge Kyo elevará ao máximo o valor real que cada vida por natureza possui, que é o de nos habilitar à iluminação. No começo desse mês ocorreu o trágico fato da menina de 9 anos que após estupro e gravidez foi levada ao aborto no dia 4 de março em Recife. O fato dividiu opiniões sobre a questão da vida e fez-nos chegar muitos e-mails e contatos perguntando sobre o assunto. Face ao polêmico fato e necessidade de orientarmos de acordo com os ensinamentos, veremos uma das perguntas nos endereçadas e a sua resposta. Internauta: caros monges do budismo primordial, sou cristão católico praticante e com conhecimentos cada vez mais profundos sobre minha igreja. Gostaria de saber a posição do budismo em relação ao aborto, que foi realizado na criança de 9 anos, sem, obviamente, entrar no mérito da questão. Estou enviando esta pergunta, pois a mídia e a população estão dizendo muitas inverdades sobre a minha igreja. Estou coletando informações das principais religiões cristãs e não cristãs para ter argumentos e defender não só a minha igreja, como também a moral e a ética, seguindo na caminhada do respeito das leis de Deus. Agradecerei profundamente a sua resposta. Ontem nós enviamos a seguinte resposta. Agradeço a sua pergunta. Farei algumas simples colocações, já que perguntou. Porventura, não questionarei se o que colocam sobre a sua igreja são verdades ou não, ou se isso causa-lhe sofrimento e aos outros também, durante muitos séculos de história da sua igreja. O budismo primordial é contra tudo que é proibição, pois prega a consciência. O fato de acontecerem certas coisas proibidas é prova de que proibir, condenar ou julgar não adianta. Muitas doutrinas proíbem e excluem o transgressor na hora que ele mais precisa dela. Isso é um fato. Por isso, a importância de inserir a consciência no transgressor parece ser descartada. O budismo primordial é isso. É uma religião que prega a consciência e conta com a ajuda divina para isso, não a punição. E se o erro ocorrer, apesar da orientação recebida, a religião deve ter a capacidade de salvar o transgressor imediatamente, independente do seu arrependimento não ser tão imediato. Temos que estar ao lado da pessoa, mesmo tendo que ir ao inferno junto com ela. E mesmo assim,
isso não significaria estar lhe dando razão. Pelo contrário, estaríamos apenas mostrando o quanto vale a vida, para que serve uma vida. Isto é, simplesmente para salvar outra, pela força divina que atua sobre nós. Procuraremos salvar todos os que podem ser salvos e, principalmente, todos aqueles tidos como transgressores, que em lugar algum puderem encontrar qualquer tipo de salvação. Essa é a forma de colocação baseada na doutrina do Sutra Lotus, que transmite a salvação pela oração do mantra sagrado Namu Myoho Renge Kyo, causa, essência e semente da iluminação. Fico feliz que muitas pessoas sintam-se bem com esse ensinamento, pois aumenta ainda mais a responsabilidade de cada um agir com mais consciência para não gerar mais sofrimento ainda. O budismo primordial é sim a favor da vida, tenha sido a que encontrou a morte, infelizmente, ou a que lamentavelmente levou à morte de alguma forma. Tudo faz parte da lei da interdependência. Se criarmos novas causas, novos resultados poderão surgir. Ensinaremos isso quantas vezes for preciso a todas as pessoas que, por falta de consciência, cometerem algum tipo de crime. Também vamos orar profundamente pela alma dos falecidos. Quanto mais pessoas transgredirem ou forem excomungadas, mais pessoas teremos que salvar. Afinal, essa é a missão divina. Alguém vai ter que fazer isso. Sendo assim, a prática da fé que mais salvar estará demonstrando ser a mais verdadeira. Em outras palavras, a veracidade de uma religião é medida pela sua capacidade de salvação, independente da incapacidade do salvado. Uma hora ele aprende. Já que a vida é eterna, podemos crer nisso. É claro que sofreremos as consequências dos nossos atos, mas isso nunca será uma imposição divina. Muito menos deverá ser uma condenação do clero, mas sim algo de acordo com a lei da causa e do efeito, da interdependência. A morte não é o fim de tudo, mas a vida é uma grande oportunidade divina de solução. Se todas as nossas transgressões são ocasionadas pela descrença, então é dela que devemos cuidar, e não simplesmente questionarmos os fatos terminais. Eliminando-se a causa negativa, elimina-se o efeito. Só que aí entra em questão: em quem crer? De fato, as religiões assumem um importante papel nessa descrição divina, que levará alguém a crer ou não. É exatamente onde se encontra a possibilidade de salvação. Foi graças a essa maravilhosa descrição divina que recebi e que recebemos que hoje sou monge e muitos fiéis se converteram ao budismo primordial, e cada mais pessoas se converterão também. É esta a colocação que temos em relação ao assunto. E, se por assim ser, pela prática da fé, vivermos a vida na sua maior intensidade, cada vez mais se aproximando do Dharma sagrado e da iluminação, valerá a pena ter vivido, independente se foi um dia ou 100 anos. Ela terá sido eternizada. Esse é o poder do Dharma sagrado, que o Namu Myoho Renge Kyo recebe e exerce sobre cada um de nós. É isso que transmite esse ensinamento do grande mestre Nissen Shonin. Yueni Gokyoka ni inochi hodo daiji naru mono mata to nashi nyosetsu shugyo wo sento omoeba. Não há nada mais valioso que a vida, principalmente se viver para praticar conforme os ensinamentos. Ommon Happon Shoken Jogyo Shuden Honnin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho Renge